Esperar a galera entrar. Opa, aí, acho que tá carregando, né? Eu tava rindo aqui, porque normalmente quando começa a live, Ah, não aparece para quem começou, mas já tem gente. Aí tu tava mudo, assim, quietão. é porque eu tava sozinho, na verdade eu nunca fiz live antes, né? Eu nunca tinha nem iniciado. Aí ih, meu Deus do céu, eu vou Para fazer nós caca quem é. aqui. É, eu tinha já participado, mas eu nunca tinha iniciado uma eu sozinho. E aí eu não tinha certeza onde começava aqui. E tô de fone, e sei lá, né, na minha cabeça, como eu sempre entro, já tem alguém falando. Eu falei, mas não tá acontecendo nada aqui. Óbvio que não tá acontecendo nada, só tem eu. E as pessoas esperando. Gente, o que esse E moço as mudo pessoas tá lá, fazendo? esse moço com cara de bobo, né? E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, muito obrigada pelo maravilhosa. Muito obrigada pela presença de vocês. Ô, Bruno, como é que tá aí na Califórnia? Conta pra nós. Olha, eu tô. Pra mim tá. A minha referência mais básica é aqui, mas pelo que eu percebo, né, Cafezinho? conversando. Cafezinho também, ó. Cafezinho. E vocês, estão cafezinho? Com a dor é ótimo. É. E falar nisso, eu preciso mandar pra você aí, né, uma coisa pra parar esse celular. Olha que mágica. Ó. Ah, é verdade. Peraí, deixa eu fazer isso agora. Ah, você tem. Eu tenho um negócio aqui que ridículo, acho que deve custar R$ 5, mas ele pendura aqui o celular e você coloca ele em qualquer lugar, em qualquer ponta, assim você prende ele, é bem fácil. Tô Até do precisando. lado da cama, assim, se você quiser assistir alguma coisa. Pô, eu vou ver se fica ruim meu áudio ou se tá ok. Tá ok? Tá ok, tá ok. Então, beleza. Então, vou sobreviver aqui. Mas, então, voltando à pergunta, olha, eu percebo que está um pouco mais tranquilo que o Brasil, né? Eu não sei exatamente ainda por quê, né? Eu desconfio que o governo aqui ele está com uma condição um pouquinho melhor, né, no sentido de atender a galera no hospital, e talvez a preocupação seja de fato um pouco menor, né? Porque a Sim. preocupação maior não é simplesmente vai pegar ou não pegar, e aí, vai pegar, mas vamos conseguir tratar? E talvez nesse momento inicial, né, principalmente aqui na Califórnia, tá Uhum. tranquilo, né? Comparando, óbvio, ontem a gente teve, acho que O uns números pior bem número. ruins, pior número desde que começou. Mas o maior caos vai ser mesmo, por enquanto, em Nova York, né? Lá está muito complicado, lá é um lugar muito concentrado. Aqui na Califórnia, você sabe que é mais espaçado as coisas, tanto que todo mundo usa carro, né? Diferente de lá, que é um lugar onde todo mundo anda muito a pé, né? Então, tudo é mais complicado. Tô vendo aqui, ó, a galera comentando que nos Estados Unidos falam que é colapso na saúde pública, A Miliana tá comentando. Eu tenho uma amiga, Márcia, Bruno, que estava comentando, falando, me mandou um áudio assim, tipo, de dar estremecida. Ela falou, amiga, estão congelando os corpos em frigorífico por conta da quantidade. Dá, assim, até um arrepio, né? Quando você sabe dessa... Pelo menos estão congelando, né? Nesse caso. É, Enfim, a gente vai começar mais a falar sobre isso, acho que mais para frente, acho que é um tópico legal, né? Mas muita notícia, tal, né? A gente vai ficando preocupado, né? Mas aí já do lado do Brasil, né, no Equador, as pessoas estão falecendo e não está tendo gente suficiente para ir buscar os corpos nas casas. Foda. Então você imagina essa família já perdendo alguém e tendo que, e aí, o que a gente faz? Vamos ficar aqui olhando isso, vai começar a sair um cheiro ruim. Então as pessoas jogam, estão deixando na rua, em alguns lugares, em algumas esquinas, e tenta bloquear, porque também você não pode ficar próximo desse corpo. Esse corpo está com vírus ainda, né? Que Então foda. é complicado. E agora, falando para uma outra vertente, também para a gente não ficar aqui falando de desgraceira, porque inclusive o tema de hoje, um dos temas de hoje é exatamente isso, como a gente muda a nossa realidade diante da física quântica, diante do que a gente fala, de como a gente age do nosso pensamento. Então a gente realmente precisa focar no que a gente quer pensar, mesmo não sendo opcional. E aí, agora falando de uma outra vertente. Estou aqui falando com você e estou de frente do mar, que eu tenho esse privilégio, né? De morar na frente do mar. Então, eu fico presa, Uhum. mas eu fico livre.
E eu tenho observado muito a natureza. Eu não sei como é que tá aí, mas aqui é bizarro. O mar tá mais claro, o céu tá mais claro, você vê estrela. Cara, passarinho, pato na rua, bizarro. Ao mesmo tempo que a gente tá de castigo, a natureza tá livre, né? Tá livre. Tem este outro lado que é uma grande reflexão para que a gente acorde, você não acha? Não, com certeza. Eu acho que tem muita coisa ruim acontecendo, mas a gente ainda também não sabe a direito a dimensão de que isso aqui vai se dar, mas tem muita coisa que talvez possa ensinar a gente, né, nesse momento, né? Sobre a gente se ajudar uns aos outros, né? Sobre o que realmente é necessário na nossa vida. Talvez a gente, quando está ali no automático do dia a dia da vida, a gente está correndo atrás de tanta coisa e dando pouca atenção para as coisas que talvez deveria dar atenção, e nesse momento talvez a gente fique em mais contato com essas outras questões da nossa vida, né? Além de óbvio, essa parte da natureza a gente está dando uma trégua para ela se recuperar, talvez, né? Pelo simples fato de estar deixando algumas coisas de lado, né? E talvez vale a pena a gente repensar sobre todos esses gastos que a gente tem e essa vida louca que vivemos, né? Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Estou lendo aqui os comentários das pessoas. Tem uma pessoa que mora em Nova York que falou que lá realmente acontece isso. O carro para na frente para congelar os corpos e é bizarro e tal. Vi um comentário aqui também que eu fiquei arrasada. Falaram, gente, ele parece seu filho. Vai dar merda. Brincadeira, tá, gente? É para descontrair. Ele é meu irmão. É porque ele parece o Lucas. Agora que caiu, quando falou ele parece seu filho, eu achei que eles estavam falando, pode ser isso, ele parece o seu filho, Lucas. Será que você está interpretando? Você está interpretando aí? Não. Não, é que ela falou assim, é seu irmão, eu achei que fosse seu filho, mas realmente agora faz mais sentido. Entendi. Ele é a cara do Lucas, mas eu posso entender nos dois sentidos. Se você achou que ele era meu filho, eu tô velha, ele tá com cara de novo e parece Pode meu ser filho. isso. Pode ser uma junção de tudo. E ele é, de fato, a cara do Lucas. Bem, um assunto que eu acho muito massa da gente falar, da outra vez que o Bruno veio, a gente puxou um assunto e as pessoas amaram, que é por que a gente precisa se enquadrar na sociedade, o que acontece no nosso cérebro e na nossa mente, que a gente precisa se enquadrar na sociedade. Existem vários tipos de padrão, né, que o nosso cérebro repete, quase que inconscientemente, e eu gosto de dar muito esse exemplo. Imaginem que tem uma grama, um mato, que nunca antes foi, como é que fala? Quando você... Regado? Explorado. Cuidado. Não, explorado. Nunca foi explorado. Você precisa achar uma cachoeira que dizem que tem lá do outro lado do mato, mas você não sabe, você precisa achar. Você vai ter que fazer um caminho. Então pode ser que você demore muito para achar essa cachoeira. Pode ser que você demore dias, semana, meses, porque o mato ele não tem caminho, é muito difícil. E aí, às vezes, você vai demorar 1 ano para achar essa cachoeira. Quando você achou essa cachoeira, você vai construir um caminho. Você vai, obviamente, ter que passar várias vezes pelaquele lugar para construir aquele caminho. E aí, a maneira que você vai construir é sua, mas vai dar trabalho. Seja sozinha, passando pelo mesmo lugar, seja carpindo, seja contratando uma equipe, mas vai dar trabalho e você vai ter que fazer muitas vezes. Uma vez que você já procurou durante 1 ano, que você já achou, que você já teve trabalho, que você já explorou e que aquele caminho está feito, você chega em 10 minutos na cachoeira. Só que parece simples chegar na cachoeira. Aí vai chegar uma outra pessoa que não sabe quanto tempo você demorou para achar aquele caminho, aquela cachoeira, que nem sabe que não tinha caminho, que não sabe quanto tempo você demorou para construir aquele caminho. Vai chegar essa pessoa e vai falar, nossa, mas é óbvio que essa cachoeira aqui é tão rapidinho, em 5 minutos eu tô lá. 5 minutos ela tá lá porque esse caminho já existe. Se ele não existisse, se não existisse o seu sacrifício, a sua dificuldade, esse caminho não existia. Por que eu dei esse exemplo? Porque eu gosto muito de dar esse exemplo, porque é assim que funciona o nosso cérebro e os caminhos neurais que a gente tem. Existem coisas que são muito difíceis de fazer. Pensamentos, sonhos, realizações, aprender uma língua nova, por exemplo. E aí você fica ali, ó, tentando fazer aquele caminho que não existe. Tentando fazer aquele caminho que não existe. Uma vez que ele existe, aí é fácil. Só que a mesma coisa para o lado positivo tem para o lado negativo.
Porque ao longo da nossa vida, a gente vai criando preconceitos, a gente vai criando cultura, medos, ansiedade, falsas verdades, caminhos mentirosos que nos levam para lugares ruins. Só que eles são fáceis e eles estão prontos. E aí a gente faz esse caminho. Da outra vez que a gente conversou com o Bruno deu um exemplo de uma das coisas que acontece com a gente, de precisarmos ser aceitos pela sociedade para emagrecer, por exemplo. E o porquê que isso acontece? Ele explicou a química do nosso cérebro. E a gente sempre está trazendo para vocês coisas do nosso cérebro. Químicas, atalhos e tudo mais. E aí, falando sobre esse momento de tristeza que a gente está vivendo, e ficar se alimentando dessa tristeza toda, e ficar com medo, estamos formando um caminho do medo. Estamos formando um caminho do desespero. Então, também não é positivo. Óbvio que a gente não pode negar que a realidade é essa, que ela existe, a gente precisa ter cuidado, precisa se cuidar, cuidar dos outros e tudo mais. Mas também só falar disso, só ter medo e só entrar no nosso casulo vai fazer com que a gente crie um caminho sem volta. Não é isso, Bruno? Sim. A ideia que você falou da floresta e do caminho é bem isso, né? Podemos utilizar aí a ideia, né, de quando a gente está andando no mato mesmo, tem um caminho, como você falou, nunca foi andado, e nem falo de não necessariamente construir um caminho, mas sabe quando de tanto um caminho, uma trilha do mato, que todo mundo vai, naturalmente aquela trilha, ela vai ficando mais óbvia, o mato vai ficando menor, até que de repente o mato já nem existe, tem um caminho de terra ali, assim, porque as pessoas estão pisoteando. Então a ideia é essa mesmo, né? E quando você tem qualquer tipo de ação repetitiva, né? Seja ela positiva ou negativa, como você estava citando, principalmente nesse tempo, acontece que esse mato ele vai sendo mais pisado naquele caminho. E você vai ter uma facilidade de entrar naquele caminho do medo, naquele caminho de repente, pavor, de ansiedade, porque ele está muito presente na sua vida. Sim. Né? É quase como, a gente comenta sobre isso, porque a memória ela é dessa maneira. Né? Então, você comeu um arroz e feijão hoje no almoço com carne e batata. Prato besta, trivial, do dia a dia. A maioria das pessoas. E aí, essa informação é informação banal. Né? Se você tentar lembrar amanhã, talvez você lembre. Sim. Mas talvez não, porque não é uma informação. Daqui a um mês, muito provavelmente você não vai lembrar. Né? Agora, pro outro lado, as informações que a gente lembra no dia a dia, né? Eu tenho que digitar o código da porta ali para abrir alguma coisa. Né? A primeira vez que eu vou fazer, lembrei, peguei no papelzinho que me mandaram, li, consegui. A segunda vez é uma informação que ainda está ali muito fresca. Né? Então imagina que na hora que você leu aquele número pela primeira vez, um neurônio em algum lugar do cérebro ele segura essa informação. Né? Você no dia seguinte utilizou de novo essa informação, esse lugar ele ganha uma força. Terceira vez, de novo. Então, depois de um mês digitando aquela senha, você já está com ela de cor, né? Ela já se tornou fácil, né? E a mesma coisa arroz e feijão, né? Se você no dia seguinte precisasse lembrar, não, eu preciso comer arroz, feijão, isso aqui, você vai lembrar. Ou se você come isso todo dia, aos poucos você vai lembrando dessas informações, né? Mas isso também tem o seu lado necessário, porque é justamente as informações que não são precisas, que a gente não está usando, aquele neurônio abre caminho para outra coisa se formar ali, né? Para alguma coisa de talvez mais significado. Né? Então, eu anotei, depois a gente vai falando, eu anotei algumas coisas que de repente a gente pode, nesse momento de coronavírus, se preocupar, né, para tornar aí o nosso dia a dia, a nossa rotina um pouco melhor. E uma dessas coisas é justamente sobre o tipo de informação que a gente está consumindo nesse momento. Né? E nesse sentido, né, peraí, eu já tenho o suficiente de informação para saber o que eu devo fazer nesse momento? Não, a organização, a OMS falou que tem que fazer isso, 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 e eu estou fazendo. Né? Ou a maioria dos lugares passam que a listinha do que eu tenho que fazer é isso. Distância social, lavar a mão, aquelas coisas todas que a maioria de nós já está agora bem informado. Estou fazendo elas, estou em casa, não estou desrespeitando ela, estou fazendo a minha parte. O que está no meu controle, eu já estou fazendo.
né? Mas se eu percebo que talvez eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E aquilo ali está me consumindo, eu estou muito chateada com isso tudo, né? Além de outros problemas que podem estar tendo por conta disso, né? De dinheiro, trabalho, etc. Mas eu estou num momento muito aflito, né? Talvez, será que vai ajudar eu continuar me informando mais ainda sobre o número de mortes, sobre o caos que está acontecendo em outros países, se eu não posso fazer nada? Se, por outro lado, isso não está sendo um problema para mim, eu estou levando bem, estou chateado porque o mundo está nesse período, mas enfim, estou fazendo tudo que eu devo fazer, talvez para mim não vai influenciar tanto e eu continuo assim. Então, o que eu quero dizer só? Vai depender de cada um, né? O como vai estar atingindo. Mas se eu perceber que está me atingindo de forma negativa, talvez dar uma desacelerada nesse tipo de informação. Talvez acordar e já não ir ali para os sites que vão falar que mais tantas pessoas faleceram, que o caos está não sei o quê, que vai faltar leito, porque isso daí vai continuar retroalimentando esse sentimento, né? E vai ficando mais forte. E a sua percepção do medo, ela só vai aumentar. E não vai ser positivo. Sim, sim. Cada um é um, com certeza. Às vezes uma pessoa realmente dá conta de lidar, tanto que, né, uma coisa básica, médicos, por exemplo, eles, principalmente cirurgião plástico, ou esses que fazem cirurgia para acidente, cara, eles abrem uma pessoa e chega uma pessoa sem braço, sem a mão, e eles agem naturalmente. Outras pessoas não podem ver uma injeção que elas desmaiam. Ou seja, de fato as pessoas são diferentes, elas estão resistentes a coisas diferentes, de maneiras diferentes. Como pode ser que aquele médico super durão, que é resistente a olhar, não é resistente a um tipo de sentimento que o outro é? Então a questão, né, disso que você está levantando, que eu acho muito legal, é isso, você precisa se conhecer. Se para você tudo bem, esse tipo de informação é importante, você está tirando um ponto positivo, porque também tem isso, né? A gente precisa entender do que a gente está se alimentando. Qual é a intenção do que a gente está se alimentando? Ah, eu quero saber para entender a economia ou para entender quanto tempo isso ainda vai durar, para fazer um diagnóstico na minha cabeça, para eu me planejar. Não, eu quero saber só por curiosidade. Então, você está alimentando uma coisa ruim, porque que raio de curiosidade é essa? Por uma coisa que não é bacana. Então, assim, questione primeiro o teu objetivo, qual é a sua intenção e se isso está te fazendo bem. No sentido de, tem lado positivo, eu preciso saber para que realmente eu tenha um planejamento futuro sobre a minha própria vida, meu país e tal, ou não. Eu acordo, eu vejo e eu me sinto mais mal, eu fico mais com medo, eu produzo menos, eu fico mais apavorado, então muda esse disco. Porque é isso, o médico tem capacidade de fazer coisas que às vezes uma pessoa toma uma injeção e cai, porque somos diferentes. E não significa que ele é melhor e você é pior, e nem porque você não consegue ver, você é pior. Não, só somos diferentes. Temos qualidade diferente e tudo mais. Vamos continuar, mas só para as pessoas saberem que a gente está lendo. Tem muita gente falando que você é o melhor coach do Saca Você. Tipo, Bruno é o melhor coach, Bruno é o melhor coach. Acho que cada um é um pouco diferente. Uma coisa que eu sempre brinco, inclusive com nossos clientes, que eu acho muito normal também eles mudarem, né, de um coach para o outro, eu acho muito positivo. E cai exatamente do que você estava falando agora. As pessoas são diferentes. Cada um vai ter uma visão sobre o assunto, incluindo o emagrecimento, de uma visão diferente. E cada um pode adicionar o seu ponto de vista para ajudar aquela pessoa. Então, né, somos diferentes, podemos ajudar de forma diferente, porque cada um também do outro lado é diferente. Eu acho que o mais importante nesse a gente agregar o que dá para ser agregado, né? Sim. De fato, é aquilo que a gente junta com o que a gente estava falando. Cada um tem uma qualidade. Não significa pior, nem pior. São diferentes. Às vezes um bate mais comigo, porque tem mais a ver comigo, né? Sim. Outro bate mais. Não tem gente que, assim, parece que a gente acha a pessoa mais chata do universo, que não tem como alguém achar legal, e alguém acha legal e casa com aquela pessoa, inclusive. Significa que tem gente, tem gosto pra tudo, gente. Tem. Né? Como é que é aquela frase? Tem um sapato para cada pé ou coisa do tipo. Exatamente. Tem sempre um velho sapato para um pé, não sei o que lá. Flávia, peraí, deixa eu ver. Flávia tá falando, meu amado coach, empatia.
blá, 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 blá. Outra coisa que estão falando... uma pergunta interessante. Bom, antes estão elogiando bastante o Com Você, que estão gostando muito, Seca Você Com Você. A gente fica muito feliz, a gente fez com muito carinho para vocês. Espero que vocês estejam aproveitando, se alimentando bem para a imunidade, para tudo mais. E uma das coisas que perguntaram, quando a gente estava falando sobre neurônios e tudo mais, é se os antidepressivos destroem o neurônio. Daí, antes de responder, até mesmo porque eu preciso sempre pensar na galera do mimimi, porque, oxe... Não somos médicos, não somos psicólogos. Então, tudo que a gente falar aqui é a nossa opinião, do que a gente viu, do que a gente leu, assim como qualquer pessoa tem opinião. Não significa que porque a gente não é médico e não é psicólogo, a gente não pode ter opinião, pelo amor de Deus, né? Liberdade de expressão tá aí para isso. Então, temos sim uma opinião e daremos. Mas daremos como cidadão a opinião diante do que a gente sabe. Na minha opinião, vou falar um pouco e depois quero que o Bruno fale, que ele também tem uma visão legal sobre isso. Na minha opinião, diante do que eu sei, diante das coisas que eu estudo, diante do que as minhas terapeutas, as pessoas que trabalham com a gente, tudo mais, pesquisam e acreditam, o antidepressivo ele tem uma função muito importante mesmo, mas ele só pode ser passado por psiquiatra. Porque ele realmente precisa ser estudado se a pessoa precisa realmente. Porque o que acontece? Um antidepressivo, ele não pode ser usado a vida inteira. Ele tem um tempo máximo de ser usado. Basicamente, eu vou explicar para você do jeito que a minha terapeuta me explicou, né? Psicoterapeuta. Ela falou o seguinte, quando a pessoa está com um estado grave, de tristeza profunda, ou de alguma dificuldade que ela não consegue lidar com a vida, ela não tem vontade de sair da cama, ela não tem vontade de tomar banho, ela não tem vontade de fazer nada, é um estado de emergência, não é opcional. Às vezes ela já tentou outras coisas, ela já tentou terapia, e não deu. Então, assim, ela precisa lutar pela vida dela. Aí um psiquiatra vem, entra com antidepressivo, porque o antidepressivo, ele basicamente deixa a pessoa apática. Quem já tomou, quem toma, sabe. A pessoa não fica nem feliz demais, nem triste demais. Ela dá conta de viver a vida, mas ela fica apática. Então, isso não pode ser para sempre. Isso tem que ser temporário. Tem que ter um tempo. E durante esse tempo, que é muito importante, precisam existir psicólogos, terapeutas, trabalhando as dificuldades e as questões dessa pessoa. Porque se você só tomar um remédio para ficar apático, é como se você ficasse ali congelado, e dali a pouco você para de tomar, seus problemas voltam, você não tratou, você não quis lidar com ele, você botou ali um paninho para tampar o sol com a peneira. E vai voltar tudo igual. Outro problema gravíssimo são as pessoas que tomam isso para sempre. Isso destrói várias coisas. Isso destrói várias coisas que vocês nem imaginam os danos colaterais, mas eu nem vou entrar nessa questão, porque tem danos gravíssimos, não usados certo, mas sim, em alguns casos ele é necessário, não é opcional. O que você pensa sobre isso, Bruno? O primeiro de tudo que você falou sobre o uso médico, né? Eu vejo muitas vezes, principalmente as pessoas querendo se automedicar com esse tipo. A gente se automedica, na verdade, desde que a gente nasceu com coisas da vida, né? A comida, de certa forma, eu tenho pensado muito mais hoje em dia sobre essa maneira. A comida, o vício da televisão, de qualquer tipo de vício, ela é uma maneira do ser humano se automedicar. Porque ele está tentando encontrar uma solução para aquela dor ou para aquilo que ele está fugindo, né? E essa é uma medicação caseira. Agora, você partir desse tipo de medicação para uma medicação farmacêutica, né, onde você realmente vai estar tomando um hormônio, você vai estar fazendo provavelmente cagada, né? Não faça, então vai procurar o médico. Tem que entender o seguinte, né? O que é o remédio que você está tomando ali, que a pessoa toma quando está em depressão ou quando está precisando em algum momento da vida. Normalmente, todas as nossas funções são reguladas, né, por esses hormônios, que hormônio nada mais é do que um neurotransmissor. O que é um neurotransmissor? Imagina que são como se fossem pombas, né, de mensagens, de informação, que vão levando comandos de um lado para o outro. Olha, manda isso daqui, fome, pum, manda alguma coisa, começou a sentir fome. Então é uma maneira do seu cérebro se conectar com o restante do corpo, basicamente, né? E a pessoa que está em depressão, essas mensagens estão falhas. E muitas vezes não chega, então ela fica num estado complicado de viver. E às vezes esse estado é tão complicado que precisa de uma ajuda extra,
né? Talvez naquele momento ela não está conseguindo sair daquele estado emocional e não está conseguindo achar uma solução para ela, para a vida dela ou para algum problema que ela esteja vendo, e talvez esse remédio seja necessário, né? A visão geral, né, e de todo profissional, mas aí os profissionais vai entrar aquele fator, né, bom profissional, o profissional que às vezes é meio relaxado. Mas a ideia inicial é, o remédio ele só serve ali para você atravessar aquele momento. Sim. Então a ideia, a previsão é que você vai aprendendo a lidar com aquilo depois, ó, de uma maneira mais natural para você poder deixar de usar. Infelizmente tem gente que usa o remédio sem fazer de repente uma terapia, sem procurar outras maneiras dela aprender a naturalmente fazer isso. Então a tendência é que ela vai ficar dependente daquilo, né? E isso daí a tendência também é ficar mais aos poucos o remédio ele vai criando uma resistência. Então ele vai perdendo efeito, vai tendo que aumentar a dose, aí depois vai tendo que mudar para outro remédio, e aquilo, a mesma coisa vai acontecer com aquele remédio, enquanto é melhor você logo procurar o que realmente funciona. Sem contar que a pessoa não fica boa. Não existe nenhuma pessoa que, tipo, que sofre de depressão, toma um remédio e fala, nossa, eu tô 100%, nunca tive tão bem. Não existe, você não volta a ser você mesmo, você não fica igual. Então, precisa ser olhado, precisa ser tratado. A questão da depressão é uma coisa que tem acontecido muito, né, nos dias de hoje. Esses dias eu até gravei um vídeo sobre isso. Depressão e ansiedade, né? Ansiedade, excesso de futuro, que a gente fica ali, ó, no dedo, excesso de futuro no dedo, a gente acorda ali, ó. Na verdade, é falta de presente, porque pode ser também tá chateada por remoendo uma coisa que passou, né, aconteceu. Aí, a ansiedade já é depressão, né? A ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado, que aí você tá chateado. Você começa na tristeza. Se você ficar vivendo muito no seu passado, uma hora você vai entrar em depressão, porque você não está no agora. E se você ficar vivendo muito no futuro, você vai morrer de ansiedade. As duas questões é o que o Bruno falou. Falta de presença, que é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade no dia de hoje. Qual é o segredo de estar aqui no agora? Como é que faz para estar presente? A gente não sabe. Até mesmo porque a gente vive na rede social que já não é o agora. É sempre o que já foi. A gente vive no passado. É bizarro. Ninguém está aqui no agora. Ano novo, eventos especiais, aniversário. Você não está aqui. Você está postando para o que foi. É uma loucura o que nós estamos fazendo com a nossa própria vida, né? Esse excesso de internet é maravilhoso, lógico. A gente tem várias coisas positivas que a internet traz. Estamos aqui, né? Bruno na Califórnia, eu no Rio de Janeiro. Só que, como tudo na vida, o que é muito, o que é over, vai ter um problema. Vai ter um efeito colateral ruim. Sim. E talvez, né, voltando até um pouquinho para o tópico, não sei se você tinha já concluído, se eu cortei, mas até para a gente pensar, então, nesse presente, né, atual que a gente está vivendo, voltando aí para a questão quarentena especificamente, né, eu quero contar até uma historinha, né? Porque eu estou vendo nesse momento aqui as pessoas muito chateadas por estarem presas em casas e não estarem conseguindo fazer nada e ao invés de simplesmente aceitar que é isso que tem, o que eu posso fazer com isso, já que eu estou presa dentro de casa. Porque perder tempo batalhando e ficando chateada, eu estou deixando justamente de viver o presente. Ai, que droga que está aqui em casa, eu gostaria de estar na rua. Não vai para a rua, filho. Não tem como. Então, já que eu não posso ir para a rua, o que eu posso fazer aqui, né? E aí bom, quem não sabe, antes de trabalhar como coach, antes de morar aqui na Califórnia, eu trabalhei muitos anos em São Paulo como fotógrafo e também trabalhando para outros fotógrafos como assistente. E, bom, que se tornou um amigaço meu até hoje, o Lailson. Trabalhei com ele muito tempo, ele grande fotógrafo. E eu sempre tive nele essa figura aí de uma pessoa que me aconselhava, mais velho, né, um mentor. E a fotografia é um mundo onde você não tem que bater cartão, né? Então, de repente, você pode trabalhar uma semana seguido, né? De você, às vezes, viajar e estar dormindo fora de casa, acordando, trabalhando, termina mexendo em foto, é o dia inteiro trabalhando e você está crazy trabalhando.
e de repente na semana seguinte você pode passar 5 dias em casa sem trabalhar, sem ganhar um tostão. Sim. E aí o que acontece nesses 5 dias ou uma semana, ou às vezes 10 dias, 15 dias, não sei, né? Dependendo. Sim. Você começa a ficar com uma agonia dentro de você, com essa ansiedade, né? Do Sim. tipo, e aí, será que eu não vou trabalhar? Será que o mundo esqueceu de mim? Como é que eu vou pagar minha conta? Sendo que daqui a 15 dias ou daqui a 10 dias você começa a trabalhar mais uma semana, e essa uma semana nesse tipo de trabalho, ela paga pelos próximos 10 dias que você for ficar em casa, porque é assim que funciona nesse business. Mas naquele dia que você está parado, você fica totalmente ansioso, né? E eu falava isso para ele, eu falava, pô, cara, não dá, eu estou aqui há 5 dias sem trabalhar. Ele falava, Bruno, eu já estou aqui, né, há 30 anos no ramo da fotografia. Ele falou, no começo eu também ficava assim como você. Hoje em dia, eu já aprendi que nesses dias que eu estou à toa, é os dias que é para eu colocar minha vida em ordem, que é o dia para eu estar descansando, pegando aqueles trabalhos e aquelas fotografias que eu já tirei, que eu estou sempre para organizar e para talvez expor o meu trabalho, para eu fazer outros trabalhos, é para ser feito nesses dias. Porque se eu ficar simplesmente brigando comigo e chateado, o mundo esqueceu, como é que eu vou pagar minhas contas e tudo mais, eu não vou descansar e eu não vou conseguir produzir algo positivo. E principalmente eu não vou conseguir estar pronto para talvez o dia que eu voltar a ter trabalho eu esteja bem para realizar aquele trabalho. E eu comecei, desde aquela época, a adotar essa filosofia, né? Porque eu falei, pô, verdade, peraí, então já que eu estou sem fazer nada, o que eu posso fazer nesse tempo que eu não tenho nada? E aí traz um pouquinho para esse momento que a gente está vivendo hoje, né? A gente reclama tanto, né? Gente, pela primeira vez na nossa vida, né? Eu pelo menos, e eu acho que quem tem menos de 90 anos que está aí nos acompanhando, que provavelmente é todo mundo, nunca viveu algo tão duro quanto a gente está vivendo aqui. Com certeza. Eu até Então a comentei gente... com a avó, você falou de 90 anos, eu comentei com a avó, falando com ela, esses dias, tadinha, presa lá, presa. Eu pensei, pô, ela podia estar aqui, né? Mas ela não quer. Eu falei, você não quer que eu vá te buscar de carro? Tá? Não, eu tô ótima aqui, não vem me buscar não quero ver ninguém. E aí eu falei para ela, vó, você passou por uma coisa muito ruim, né? Em termos de economia e de desespero das pessoas, que foi na época do Plano Collor, que ela conta que as pessoas acordaram pobres e começaram a se matar, né? E aí ela falou, minha filha, é muito pior, não se compara. Porque mesmo no Plano Collor, com as pessoas se matando e tudo mais, porque acordaram e todo o dinheiro da conta tinha desaparecido. Para quem não sabe o que houve, foi isso. As pessoas dormiram rica, né? Ou com dinheiro, e você abriu o seu olho e tudo que tinha no banco desapareceu. Você não tinha mais nada, você perdeu tudo. Então, obviamente, muita gente se matou. Mas ela fala que as pessoas tinham trabalho. Então, tipo, elas não tinham dinheiro, mas elas tinham trabalho para poder ganhar dinheiro, para poder comer. Agora elas não têm trabalho, não tá podendo sair de casa para poder trabalhar. Então, é muito mais sério, fora todo o óbvio que a gente já sabe, de vida, de saúde, blá, 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 blá. Então, sim, nunca, né, pelo menos nesses 90 anos, ninguém viveu nada parecido. É bizarro, é assustador. Sim. Mas aí a importância de talvez nesse momento a gente pensar, pô, às vezes a gente fica reclamando tanto que a gente não tem tempo para isso, que aquela gaveta do meu cômodo, do meu quarto tá bagunçada, eu preciso arrumar ela, mas eu nunca tenho tempo. Ou meu filho, que eu tô perdendo tempo de ver ele crescer e de brincar com ele, aquelas desculpas que a gente sempre dá que não. Então, vamos parar de dar essas desculpas e, nesse momento, talvez focar nisso, né? Quais são essas coisas que eu sempre falo que não tenho tempo e que eu posso fazer agora e me ocupe, ao invés de ficar simplesmente me lamentando por algo que não tem solução? Exatamente, exatamente. E isso que o Bruno está falando, a gente tem até uma técnica para dar para vocês fazerem em casa. É simples, isso é com qualquer situação, não só com essa que está acontecendo. É simples. Estou diante de uma situação de merda que eu já sofri ali, pensei nas possibilidades e não tem possibilidade. É aquela merda mesmo, eu tô inconformado. E eu tô reclamando. Até casamento tem isso, né? Tu tá num casamento de merda ou num relacionamento de merda e reclamando, cara. Se tornou uma pessoa chata, desagradável, que só reclama. Você para naquela situação e faz uma lista. Se eu continuar nessa situação, o que eu tenho de positivo? Tá. Se eu sair dessa situação, o que eu tenho de positivo? Tá, faz ali. Isso pensando que você pode sair da situação, né? De um relacionamento.
Aí você vai olhar para sua lista de positivos e negativos e vai tomar uma decisão. Se você fica ou se você sai, porque ficar reclamando não vai adiantar nada. Outra situação, que é o que a gente está passando agora. Gostaria de sair na rua, não posso. Gostaria de trabalhar, não posso. Gostaria de sei lá o quê, não posso. Diante do que eu tenho e do que eu posso, o que eu posso fazer? Ai, mas eu não posso fazer nada. Não estou perguntando o que você não pode fazer. Porque nós estamos viciados em olhar o problema. A gente sempre olha o que a gente não pode, o que a gente não gosta, o que a gente não quer. Pense no que você pode e no que você quer que pode. E não no que não pode. E aí responda, diante da merda que eu tenho, seja ela qual for, o que eu posso fazer? Eu não quero saber o que não dá, eu quero saber o que dá. Se você pensar em 3 coisas, você resolveu o teu problema. E rápido. E é aquilo do caminho que a gente falou no início da live. Se você começar a fazer isso sempre, inicialmente, vai ser um pouco difícil. Porque, afinal de contas, você não está acostumado a fazer isso. Mas daqui a pouco, você faz em 1 segundo. Eu sou muito assim, né? Bruno, obviamente, me conhece, é meu irmão. E as pessoas sempre falaram isso pra mim. Porra, Maíra... pergunta pra Maíra que ela vê uma solução rapidinho. O meu cérebro já funciona assim há muito tempo. Lógico que um momento da minha vida eu já me fudi muito, não, né? Por isso eu sou boa em achar solução. Porque ou eu estaria na merda e ficaria de coitadinha, ou eu estaria onde eu tô. Então as merdas foram acontecendo na minha vida e eu olhava, tá, diante dessa merda, qual a solução? Solução, solução. E eu fui ficando boa nisso. Hoje pode aparecer o problema da puta que pariu, eu resolvo em 1 minuto. Porque eu sou boa em achar solução e não em achar problema. Então, as pessoas me trazem problema e eu sou apaixonada por problema. E é bizarro. Porque quando não tem problema, eu falo, gente, o que tem pra fazer? Porque eu gosto de achar solução. Então, assim, é possível. E você acha a solução... Tudo bem, isso a gente, óbvio, tem uma características particulares de cada um e a gente tem que respeitar. Mas você passa a achar mais ainda quando aquele caminho do mato ele está já organizado para achar a solução e não achar problema, porque de tanto você deixar o seu cérebro no caminho do achar a solução, já virou um vão, né? Já virou uma rua aquele caminho, enquanto o outro do problema não está sendo utilizado. Exatamente, exatamente. Vou responder mais 3 coisinhas que eu vi aqui. Uma importante é sobre o CRI você, Seca Você com Você. É tanto você na minha vida. CRI Você é meu projeto para mães. O Seca Você com Você, que foi o projeto que a gente criou e o programa que a gente deu de presente para todos vocês. Eu vi 2 pessoas falando, gente, eu não recebi o material. Não recebe. Deixa eu explicar como é. Você faz o cadastro lá no link que estava na minha bio, que vai estar no teu e-mail, se você já fez o cadastro, né, no caso. Quando você faz seu cadastro, você tem um login e uma senha. Você entra com o seu login e sua senha e tá tudo lá, o material. Não é que você recebe, ele tá lá. Lá é o seu portal. Aí você entra, você vai olhar, vai ter meu vídeo. Depois vai ter lá para você escolher todas as suas preferências alimentares. Se você come carne, se você não come, se você gosta disso, não gosta daquilo. E aí vai chegar o teu cardápio lá. E aí você entra lá e lá tem todos os vídeos, lá tem todos... Cara, tem tanto material maravilhoso. E aí você vai indo lá, ó, próxima. Em cada página tem um vídeo novo, de um profissional novo. Tá tudo lá. Outra coisa, e aí vou iniciar e deixar o Bruno responder. Uma pessoa tá me perguntando se tem como emagrecer, que ela é hipertensa. Amor, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Hipertensa é o que a gente mais tem. As pessoas entram tomando o remédio e elas param de tomar o remédio. Porque isso é alimentação. Se você tá hipertensa, você tá comendo mal pra caramba. E é inclusive por isso que você tá com sobrepeso. A alimentação, ela não só pode e te emagrece, como ela, inclusive, provavelmente vai fazer você parar de tomar o remédio. Porque você tá tomando isso por conta das consequências. É o que normalmente acontece com o nosso cliente. Depois você olha lá um depoimento. O Bruno, ele perdeu quanto, Bruno? 26, 27. 26. É que depende, pode ser até 30, porque depois você começa a malhar e ganha peso, né? Mas de músculo. Mas chegou a 30, né? Em total. E como é que era? Agora, já que ela fez essa pergunta, conta pra ele. Perfeito. Né? Perfeito. Um dos pontos, agora que você falou isso daí, me lembrou. Um dos pontos que começou a me preocupar muito quando eu estava bem acima do peso, que foi o máximo que eu alcancei,
você vai lembrar aquela vez que a gente inclusive viajou, foi para Miami e Lembro. foi no ápice do meu peso. Eu sempre fui, né, de ficar rindo e gostar de fazer palhaçada e a gente conversando todo mundo no meio da minha risada, quando me dava aqueles ataques de riso, a minha cabeça começava a doer muito, parecia que ela ia explodir por conta do sangue que estava Então, circulando muito. E eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, nossa, como assim? Era uma dor esquisita que, tipo, no meio do riso, daquela sensação gostosa, te dava uma sensação esquisitíssima. E eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, como assim, né? Não tô conseguindo rir agora? É isso? Né? sim. E aí eu falei, pô, eu tô achando que eu tô com a pressão ruim. E foi naquela época que eu acho que a avó também tava com problema de pressão. Vocês compraram a maquininha para ela e eu fui medir, eu tava com a pressão alta, né? Nunca mais tive depois que eu emagreci. Mas foi por conta disso, né? Você tá com, enfim, muito acima do peso, comendo muito mal, e aquilo também era uma época de viagem, né? Onde normalmente a gente extrapola demais. Os seus vasos estão tudo meio entupidos, eles ficam todos apertados, né? E isso aumenta a pressão. A gente tem que pensar aí assim que a veia, né, os nossos vasos, de uma forma geral, é como se fosse uma mangueira, né, que você molha o jardim. Se você aperta a mangueira, essa água não vai mais forte, ela vai mais forte por quê? Porque a pressão fica mais alta, né? Você diminui o tamanho daquele buraco, né, daquele cano, e aí, porque você diminui o buraco, aquele líquido tem que passar mais rápido. E ele passa com mais pressão. Então, a pressão alta é a mesma ideia que a gente tem que ter, né? E por que acontece isso? Porque está cheio de gordura, está tudo muito gordo, está tudo muito apertado, né? Então, quando você emagrece, a tendência é diminuir, né? Então, óbvio, tem as outras questões genéticas, né? Tem questões aí também de estresse, mas essa questão da saúde eu acho que é um dos pontos principais, né? Que se deve levar em consideração. Então, respondendo a tua pergunta, você não só vai emagrecer, porque você tem problema de pressão. A pergunta dela era, tenho problema de pressão, sou hipertensa. Posso emagrecer? Você não só pode emagrecer, como você vai resolver o teu problema da hipertensão. Que uma coisa está ligada à outra. As pessoas estão perguntando bastante sobre o link do Seca Você com Você, que não está mais na minha bio. Sim, ele não está mais na minha bio porque acabou, né, essa campanha, mas ele está no meu Telegram. Para quem não tem o meu Telegram, eu vou colocar de novo no meu Stories, mas é só você baixar o Telegram e escrever Maíra Card, vai aparecer lá no meu canal. Tá lá, vou deixar fixado, bonitinho, aí é só clicar e entrar. Você falou que você tinha anotado, eu vou ler alguma pergunta, você olha isso nas anotações, uns tópicos, Tá. né, Bru? Eu anotei alguns tópicos que vão ser importantes aí, como saúde mental, né, nesse momento que a gente está vivendo, né? E, bom, vale a pena a gente falar sobre um mais leve agora, vamos partir para coisas mais gostosas, como, por exemplo, isso que a gente está fazendo, né? Independente da gente estar conversando aqui com toda a galera que está aqui seguindo a gente, que é muito legal, mas socializar, Sim. né? Socializar é algo muito importante, é algo que ajuda a gente a diminuir essa ansiedade, né? É algo que é vital para o ser humano. E a gente faz muito isso no nosso dia a dia e não percebe, que seja no trabalho, que seja na condução para o trabalho, enfim, como for. E aí talvez nesse momento esteja mais limitado, talvez aquelas pessoas de casa a gente esteja querendo esganar e não esteja tão boa a conversa. Então é bom a gente conversar, a explorar. E, pô, vamos aproveitar a internet, isso que a gente está fazendo aqui agora, tem trocentos aplicativos que dá para você fazer de uma pessoa para outra, né? Vamos conversar, né? Pode ligar ao telefone também, mas já que temos essa opção de vídeo, que é muito importante, né? A afeição que a gente tem conversando um com o outro, a reação do outro conforme a gente fala, ela ajuda muito a comunicação, ela dá muitas pistas para a gente e é importante nesse momento a gente ver o rosto do outro, né, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente está preocupada. Então, né, eu acho que é uma dica que vale a pena a gente forçar mais, que vai fazer bem para a gente e para o outro que Total. a gente conhece. Bruno, você falou de ver o rosto, de ver a expressão. Me veio na mente uma pergunta para te fazer que foge um pouco, mas é porque... Claro, não, eu acho que é legal. O bom de ter anotado é isso. A gente vai para uma próxima depois e a gente vai dando os nossos pitacos que a gente gosta. Sim, total.
Para quem não sabe, o Bruno é e ainda não é papai. A Carol tá grávida, a esposa dele tá grávida. E ela tá pra parir, né, Bruno? A qualquer momento. 4 semanas. Um mês, Cara, né? daqui 4 semanas, tá falando? Assim, pode, na verdade, já estamos aqui na 36, né? Na semana 36, a Pode. médica falou que a partir da 36 já pode se esperar, né? Sim. Então, pode chegar a qualquer momento. Olha, estamos muito felizes, né? Estamos super ansiosos e estamos vivendo esse momento, né? Não, então, e aí o que eu queria te perguntar? E queria que você dividisse com as pessoas a coisa do aceita o que você tem e pensa, tá bom, diante disso, como é que eu posso fazer da melhor forma? O que acontece? O Bruno, obviamente que ele estava programado para ter a melhor estrutura, é o primeiro filho. Eu ia passar 30 dias na Califórnia, eu já tinha visto uma casa para eu alugar, ia eu, Sofia, Arthur, todo mundo para eu poder cuidar da minha sobrinha. Depois ia minha mãe, depois ia a sogra dele, a gente ia se revezar, porque é o primeiro filho, ninguém sabe cuidar de Dos primeiro filho. dois. Os dois, é difícil. Resumindo, acabou o milho, acabou pipoca. Eles moram fora do Brasil, a família inteira está morando no Brasil. Os dois estão sozinhos, não tem sogra, não tem nenhuma sogra, não tem irmã, não tem ninguém. Eles tiveram simplesmente que aceitar. Tem que aceitar, não tem o que fazer. O que não tem remédio, remediado está. Como que foi virar essa chavinha assim? Pum! Foda-se, vamos aceitar. Tá sendo ainda, mas eu acho que é da gente conversar e não fingir que o problema não está aí, mas também. E aí, ok, o problema é esse, o que a gente vai fazer? Inclusive, a gente estava conversando mais um pedaço ontem à noite, né? Porque, bom, vamos explicar, né? Eu moro aqui há 4 anos nos Estados Unidos. Inicialmente eu tinha minha irmã aqui, tinha um monte de gente, essas pessoas voltaram, fiquei sozinho por cá, sem família, né? Temos muitos amigos aqui que a gente acaba criando uma relação de amizade de muito ajuda como a gente tem em família, então a gente até brinca que é uma amizade, mas que é família também, mas a gente não tem família propriamente dito aqui, nem eu, nem a Carol, né? Sim. E a gente estava se planejando para isso, né? Pô, os dois de marinheiro de primeira viagem, vai ter filho, vai vir família ajudar a gente logo antes de nascer já vai vir, vai passar com a gente um mês, aí em seguida vem outra família e passa mais e vem outra. Eu falei, pô, então a gente vai estar tranquilo, né? A gente vai ter ajuda, não vai ter mais ajuda, né? E, e não só isso, Maíra. Eu estava conversando com um amigo que também teve filho recente. Ele falou, Bruno, hoje em dia eles têm esses cursos nos hospitais onde eles ensinam a você trocar os cuidados com o bebê, o que você deve se preocupar. Eu e a Carol, a gente tinha se matriculado em 4 cursos desse para a gente aprender. Não tem curso mais, gente. Não tem mais curso. Tem YouTube, graças a Deus. Solução, ok, não tem mais o curso, era melhor no curso, mas tem YouTube, gente, tem outras coisas. A verdade é tipo, ok, não tem esse, o que nós vamos fazer, né? O que a gente pode... Isso é muito legal também, né? Além de eu aprender isso e forçar isso em mim, a Carol ela tem uma mente que é, né, muito voltada para resolver problema. É tipo aparece o problema, ela já está aqui assim na solução e ela faz isso de forma muito automática, né? E eu também estou aprendendo isso, né, com ela. E nos lados que talvez ela não consiga fazer automático, a gente vai se ajudando. Quando eu não consigo, ela me ajuda. E eu acho que isso faz parte, né? Então, ontem a gente estava pensando sobre isso, né? Olha, e aí, talvez a gente vai passar esse primeiro mês aí, vai ser um caos, como que a gente vai fazer, né? Sim. E a gente pensando, vai ser complicado, mas, pô, e aí, talvez seja um bom momento também para a gente realmente apostar um no outro, realmente conversar um com o outro e falar, e aí, é nós. Somos nós dois aqui juntos e vamos ter que fazer isso funcionar. Vai ter momentos que talvez a gente vai se estressar, um momento que talvez o outro não vai estar ajudando tanto, mas como a gente tenta nesse meio do caos se reconectar, se ajudar e, bom, eu acho que é uma possibilidade, é uma oportunidade para a gente aprender a fazer isso. Olhar diante do que tem, né? É um bom exemplo do que a gente estava falando, né? O que não tem remédio remediado está. E agora, o que tem de melhor que eu posso fazer dessa maneira, né? E também passando por isso que mara, né? Daí tudo é festa daí para frente. Vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo. As pessoas tinham filho antes no meio do mato, tinha que colocar folha ali assim, e preocupar com um bicho que ia comer a criança no meio da noite, talvez. Pô, a gente vive num mundo hoje com tantas facilidades, né? Vamos pensar nessas facilidades. Né? Eu acho que é isso, né? A gente tá com tanto, a gente tem um mundo tão privilegiado hoje em dia que qualquer problema se torna um problemão, né? Então pensa lá antigamente como que as pessoas talvez que tinham que resolver os problemas e talvez faça até um outro gancho, né? Que eu estava pensando esses dias sobre de novo, né? Essa questão da gente se ajudar um pouco, né? A gente tinha uma vida antigamente, né, numas comunidades menores, né, seja em vila, seja em aldeia, tribo, né, onde as pessoas tinham uma relação de ajudar um ao outro muito boa, muito grande, né? E conforme o mundo foi ficando grande, cidades, todo mundo, ninguém mais se conhece, a gente foi se tornando muito individualista. Né? E é agora, num momento como esse que está acontecendo, talvez algumas coisas estejam faltando e a gente precisa lembrar que a gente se ajudava e que a gente pode continuar se ajudando nesse momento, que talvez vai faltar papel higiênico, como aconteceu já. Esses dias um amigo meu falou, Bruno, não estou encontrando papel higiênico. Se você encontrar no mercado, você compra para mim? Falei, brother, eu tenho em casa. Peguei 8 rolos de papel higiênico, falei, tá aqui. Precisar de alguma coisa mais, me fala. Se eu também precisar, eu vou te falar. E é isso, né? Nesse momento a gente ajudar mais uns aos outros, porque era assim, né? Era assim, um cuidava do filho do outro, porque o outro caçava enquanto o outro fazia comida, enquanto o outro fazia a cabana, enquanto e era assim, né? Então hoje em dia a gente aprendeu, tipo, a não depender do outro, né? Mas a gente também aprendeu a não oferecer ajuda para o outro também. Exatamente, exatamente, concordo. É o momento da gente ter empatia e tudo mais, né? Eu tô conversando aqui com o Bruno e aí, de vez em quando, eu dou umas lidas aqui, tá, gente, do que vocês estão escrevendo. Obviamente, eu não consigo ler tudo que acontece. O pessoal tá dando força para vocês, dizendo que vocês vão conseguir, que vocês vão superar esse momento e tal. Só que o que acontece? A gente também só fica lendo, a gente não fala, fica parecendo um retardado. E aí não fala. Então, a gente conversa para que vocês tenham conteúdo e a gente para e lê. Eu marquei 3 coisinhas aqui bem importantes para falar. Uma, e responder brevemente. Estão perguntando sobre trocaram o óleo com o óleo de coco, mas o óleo de coco dá azia. Se eu tenho uma dica. Primeiro, você está usando muito óleo de coco, não é para dar azia. Depois, que tem marcas. Existem óleo de coco que eu não consigo usar de jeito nenhum, que tem um gosto horroroso de coco. Troca de marca, porque tem óleo de coco que não tem gosto. Isso muda muito. Outra coisa, não use óleo, amor. Não precisa. É costume que a gente tem de usar óleo. Eu aqui em casa não uso óleo para nada. A gente não cozinha com óleo. Testa. E depois você me conta. A tua comida vai ficar igual sem óleo. Arranca o óleo. Outra coisa que estão perguntando aqui é sobre a fluoxetina, que a gente tinha falado sobre antidepressivo e tal. Muita gente tomando fluoxetina. Gente, eu vou procurar uma pessoa da área da saúde bem legal para vir aqui para falar para vocês, de psicólogo e tal, porque eu sei, assim, que a fluoxetina usada durante muito tempo, ela tem danos que vocês nem imaginam. Tipo assim, apetite sexual zero, mulher fica praticamente frígida, depois prejudica para ter bebê, problema de anorexia com autoimagem. Dá tanta merda, mas eu não vou falar sobre isso porque não é a minha área, mas a gente traz uma pessoa aqui. Daqui 5 minutos a gente vai acabar. Porque eles vão derrubar a gente, né? Automático. É 1 hora no máximo? É uma pena. Bosta. É uma bosta. E aí eu queria que você falasse aí, deixasse uma mensagem, o que você achou. Uma mensagem em relação ao vídeo? Ou do Ser, geral? E para geral, pode ser o que você achou aqui da galera e tal. Não, eu gostei muito, vamos tentar fazer mais, né? Passou tão rápido o tempo, né? Não sabia que tinha esse limite de 1 hora. Mas basicamente eu acho que vale a pena a gente lembrar algumas coisinhas que a gente falou, né? De uma maneira resumida, né? Galera, complicado a situação atual, né? Mas vale a pena nesse momento a gente buscar, talvez até mesmo, eu vi essa dica mais cedo, né? Assim como a gente faz como uma resolução de final do ano, qual seria uma resolução da quarentena? O que eu poderia fazer durante essa quarentena
que me ajudaria a me sentir mais produtivo, ajudaria a cuidar mais de mim, e talvez eu colocar essa lista ali em prática, né? Começar a praticar. Porque qual que é o momento, o ponto crucial disso? Isso, de certa forma, vai refletir uma autoestima. E lembrando aí que a autoestima não está só se eu me acho bonito, não, a autoestima é eu me cuido bem, eu me gosto Sim. como pessoa. E isso depende do se eu estou me cuidando bem. Então, você começar a realizar no seu dia a dia algumas coisas que você sabe que deveria estar praticando, vai fazer com que você se olhe de maneira positiva. E ao passo que você se olha de maneira positiva, você está tendo autoestima. Se você está tendo autoestima, você consegue ficar mais positivo, você consegue ficar com uma energia melhor e você consegue ficar mais objetivo nas coisas que você precisa realizar, que vai retroalimentando toda essa sensação de bem-estar. Então, se concentre em realizar pequenas ações no seu cotidiano que vão te dar essa autoestima. Seja o que for, uma atividade física, seja conversar com alguém, seja ligar para aquela pessoa que você se preocupa e depois, se você não liga, você fica preocupado. Eu deveria estar ligando e não estou ligando. Faça as coisas que vai fazer com que você tenha um olhar sobre você de orgulho. Né? Eu acho que essa é Sim. a mensagem que vale muito a pena a gente forçar aí na cabeça e praticar. Eu achei muito interessante que, enquanto o Bruno está falando, eu estou olhando aqui as mensagens e as pessoas estão sofrendo. Elas falaram que não viram a hora passar. Ai, não, já vai acabar. Eu não vi a hora passar, não acredito. Estava gostando tanto, me ajudou tanto. Faz de novo, tal. A gente vai fazer, só que a gente vai fazer de novo depois, não emendar, porque quando você encerra uma live, lá pergunta se você quer salvar a live ou não. E aí, se você faz outra, você não consegue salvar porque demora um tempo para salvar. Mas um outro dia a gente marca de fazer outra. Agora, falando sobre o Bruno, para eu fechar também, né? Sobre o que o Bruno estava falando, muito legal. O que ele fez agora foi dar uma técnica para vocês que tem dificuldade em ver quando vocês estão fazendo coisas positivas. Porque às vezes o que a gente quer alcançar é muito grande, o sonho da gente é muito ousado, e aí a gente exige muito da gente. Vamos supor que meu sonho é ter uma mansão, tá? Vamos uma coisa física só para vocês poderem entender. Meu sonho é ter uma mansão, mas para eu ter uma mansão, eu tenho que trabalhar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes mais do que eu trabalho. Eu não vou criando pequenos sonhos e pequenos objetivos. Eu crio um sonho tão grande que eu vou desanimando, porque vai demorando tanto para eu ter a mansão, esse dia não vai chegando e eu vou desanimando. Então, até eu chegar na minha mansão, eu preciso de pequenos sonhos, de pequenos méritos, para que eu possa ver o meu caminho e tudo faça sentido. E isso, para fechar com o que a gente estava falando inicial, que a gente precisa viver no agora, diante da solução que é possível. Não adianta a gente ficar desejando algo que não é possível. O que é possível agora? Legal eu ter um planejamento para conseguir algo que é o meu sonho ousado, bacana eu ter isso, mas e agora? O que eu posso fazer agora, no dia de hoje, para que eu chegue lá? Porque assim, tudo bem, eu estou fazendo um planejamento para chegar lá, mas se eu não tiver um planejamento para agora, eu não chego lá. Então, vivam o agora, como se fosse o último dia. Gente, muito obrigada, eu amei participar, obrigada pelo convite do Bruno, porque a live é dele. E boa sorte para você, papai. Estamos mudando energia boa. Boa sorte para todos nós, né? E vamos continuar nessa busca aí para fazer o que a gente puder fazer de melhor com esse momento, focar no que dá para ser feito e o que não dá para ser feito não está no nosso controle, então não vamos nos preocupar. Mas eu quero agradecer aí pelo convite, que na verdade, apesar de eu estar participando pelo do SECA, é você que me convidou. Então, estou aí à disposição para a gente fazer mais. A gente avisa assim, a galera tá falando, por favor, avisa quando for a próxima. A gente vai avisar no meu e no do SECA. Fiquem tranquilos. Semana que vem a gente faz outra, né, Bru? Vamos fazer sim. Foi gostoso. Se cuidem todo mundo aí. Beijão, Maíra, pro meu sobrinho, irmão, não sei, o Lucas, pro Arthur, pra nossa gostosinha da Sofia, que daqui a pouco tá vindo uma priminha para ela brincar. E para você, um grande beijo, te amo muito e vamos manter o contato. Obrigado e bom dia para vocês, minha gente. Aproveitem para entrar dentro de vocês e descobrir o que vocês podem fazer agora. Tchau, tchau. Até. Beijos. Tchau, tchau. Salvar. Não
esqueça de salvar. End e salvar. Tá bom. Beijo. Errar e salvar. Beijo, até.